Para a presença de Deus, tudo que era velho já se passou, agora tudo se faz novo, amém? Vamos buscar essa vitória da parte de Deus, você tem uma vitória para cada um de nós que aqui está. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 4. Todos encontraram, amém? Amém. Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para me serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia das vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Glória a Deus. Aqui nós estamos falando das viúvas, né? Nessa época em que viveu Eliseu, nessa época antiga, as mulheres elas eram muito desvalorizadas. As mulheres elas só viviam para casa, para fazer o serviço de casa, cozinhar, lavar, passar, arrumar e cuidar dos filhos. E somente os homens é que não tinham a casa. Tanto que nem ouvir a palavra de Deus e nas sinagogas era permitido que as mulheres fossem, mas eram os homens, somente os homens poderiam ler a Bíblia. E essa mulher ficou viúva, com 2 filhos, e não tinha nada. Ela não tinha nada para comer, ela não tinha nada e tinha muitas dívidas. Ela ficou ali viúva e endividada. E como era de costume o homem somente que trabalhava, então ela só tinha os 2 filhos dela. E os credores vieram ali a cobrar aquilo que eles deviam. E de costume naquela época, se você não tivesse como pagar, era por obrigação que você pagasse com trabalho forçado ou escravo. Então, como ela era mulher ali, eles iam levar os 2 filhos que ela tinha. Imagina que tristeza para aquela mãe. Ela perdeu o marido. Antigamente as mulheres não eram como hoje, que ficam viúvas e já casam de novo. Não, elas ficavam viúvas para sempre. Ela ficou ali viúva, perdeu o seu marido. E agora estava ali prestes a perder os seus 2 filhos, que era tudo o que ela tinha. Mas de qualquer forma, se ela não perdesse os filhos, como que ela dizia que ela não tinha nada nem para dar para os filhos dela? E o que aquela mulher fez? O Senhor já estava batendo a porta, ela estava desesperada. Ela não sabia o que fazer. Ela recorreu ao Deus que o marido dela servia, porque diz ali na palavra que o marido dela era discípulo dos profetas. E ela foi até o homem de Deus ali, o profeta daquela época, que era Eliseu. E ela foi desesperada, chorando, clamando, pedindo em alta voz um auxílio, um socorro, porque os credores vinham levar os filhos dela, e ela não queria ficar sem os filhos dela. Ela tinha desespero tão grande. Ele disse: o que você quer que eu te faça? E ela nem sabia o que ela queria. Ela precisava de um socorro, mas ela não sabia que de forma. Ela estava tão desesperada ali, e era tão pouco aquele azeite que ela tinha, que ela tinha até se esquecido. De repente, o profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? Aí ela se lembrou que ela tinha aquele pouquinho de azeite dentro de uma vasilha. E ela disse para a escrava nada mais fez
que ela pedisse vasilhas emprestadas, vasilhas vazias, muitas vasilhas. E ela foi ali e obedeceu o que o profeta falou para ela. E ela mandou os seus filhos que fossem até os vizinhos e pegou ali o maior número de vasilhas vazias que ela conseguiu e levou para dentro da sua casa. E ali ele falou para ela fechar a porta, ela e os filhos dela somente, e derramando aquele azeite. E ali Deus foi trabalhando. E aí o Senhor foi fazendo um milagre. E aquele pouquinho de azeite, aquele restinho de azeite, Deus foi multiplicando. E ela foi virando e foi enchendo todas aquelas vasilhas que eles pegaram emprestadas. E foi enchendo. A ponto de que ela pediu mais uma vasilha e não tinha mais. Não tinha mais, porque todas as vasilhas estavam cheias e transbordantes. E nesse momento, o azeite ali, ele cessou. O azeite parou. E ela foi chamar o profeta. Aí o profeta falou para ela: agora você vende, e o que sobrar você vive, você e seus filhos dignamente. E ali Deus proveu para aquela mulher. Ela não precisou ajudar os filhos dela, ela pagou as dívidas dela. E ainda sobrou para que ela vivesse dignamente com os filhos dela, para que ela pudesse de comer, para que ela pudesse viver ali com aquelas crianças, até que eles fossem homens e pudessem trabalhar. E é assim que eu quero dizer para você: o nosso Deus, ele é um Deus tremendo, ele é um Deus de vitória. Nós estamos na quarta-feira de vitória. Essa foi a vitória daquela viúva. Deus fez muito mais do que ela precisava, muito mais do que ela queria. Porque diz na palavra: nosso Deus, ele é bom para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ela queria apenas uma solução para aquele problema. Deus, além de solucionar aquele problema, se não levar os filhos dela, ele ainda proveu ela para o resto da vida dela. Porque o nosso Deus é bom. Ele é um Deus tão tremendo que ele transforma o pouco em muito. Ele transforma a escassez em abundância. Ele é um Deus que faz o nada virar tudo. Ele é um Deus que tem todo o poder, onipotente, onisciente e onipresente. Ele é o Deus de vitória. Então não importa o quão grande seja o vento, o tamanho que seja a tribulação que você esteja passando, ou então o quão pouco seja que você tenha ali. Às vezes você tem uma pequena fé, mas se você buscar de Deus, ele vem aumentar aquela sua fé. Porque nós precisamos ter uma fé transbordante para que a nossa vitória chegue até nós. Nós precisamos ter uma fé tal que a vitória vem. Porque sem fé e sem obras, nós não recebemos a nossa vitória. Então, o pouquinho de azeite que você tiver, o pouquinho de fé que você tiver ali, se você clamar, como aquela mulher fez, pedir a Deus, ele é o Deus que aumenta, ele é o Deus que multiplica, ele é o Deus que faz milagres. Você pode estar pensando: nossa, mas eu estou vivendo uma vida tão miserável, tão diferente do que eu queria. Eu tenho uma casa mais ou menos, um trabalho mais ou menos, um carro mais ou menos, o meu casamento está mais ou menos. Será que você também não está sendo um servo mais ou menos? Deixa para pensar. Porque você recebe de Deus à medida que você dá. À medida que você dá. Quando você dá tudo de você para Deus, você terá tudo de Deus. Quando você consegue que serve a Deus com tudo que você tem, que você diminuir cada vez mais você, cada vez mais você diminui o eu, pensar menos em você e mais em Deus, fazer as coisas de Deus, ele vai olhar, ele vai te ver, você vai fazer a diferença ali. Você pode criar pequeno, mas Deus vai te ver em meio a milhões, a multidões, falando: meu filho, ele está deixando tudo para fazer as minhas coisas, eu vou abençoá-lo. E quando você dá tudo de você para ele te dá tudo dele, tudo que você precisa. Porque você não precisa nem te falar que ele conhece os seus pensamentos, as intenções do seu coração. E o nosso Deus, ele é maravilhoso. Aquela viúva, ela clamou, ela pediu, porque ela estava numa situação de desespero, numa situação que ela precisava de pedir, de gritar, e Deus a ouviu, Deus a respondeu. Deus usou o seu profeta como um canal de bênção para estar abençoando aquela vida. E nos dias de hoje não é diferente. Quantos canais de bênção do Senhor nós temos aqui? Se você está precisando, ore, peça a Deus, busca.
Deus multiplica o azeite na sua vida. Seja na vida material, na vida financeira, na vida espiritual, na vida conjugal, emocional. Seja em qualquer área da sua vida, Deus multiplica o azeite. Deus faz o milagre, Ele te dá a vitória. Porque Ele prometeu. E o que Ele promete, Ele cumpre. Deus não é homem para que nem também se engane. E nós estamos em Cristo. Nós estamos servindo a Cristo. E na palavra diz que aqueles que estão em Cristo são mais que vencedores. Então, se nós estamos em Cristo, nós temos que ser mais que vencedores. Nós não podemos aceitar ali uma vidinha mais ou menos. Nós não podemos aceitar qualquer coisa, porque nós somos filhos do Rei. E nós temos que poder melhor nessa terra. Mas para isso nós também temos que nos dar. Mas para isso nós também temos que servir a esse Deus. Nós temos que fazer a vontade dEle, para que nós poderemos o melhor dessa terra. Porque Deus, se for fiéis a mim e ouvir as minhas palavras, comereis o melhor dessa terra. E nós devemos fazer isso. Agora eu quero falar também de uma outra viúva que se encontra ali no Novo Testamento. Em Lucas, no capítulo de número 7 e no versículo 11. Glória a Deus. Todos encontraram, diga amém? A ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Glórias a Deus, aleluia. Essa história não é diferente da outra. O que eu quero dizer para vocês essa noite: o nosso Deus, ele tem um jeito de trabalhar. Ele tem um modo para trabalhar na vida, na vida e na dificuldade de cada um. Porque as circunstâncias podem ser as mesmas, mas podem ser diferentes. O jeito de Deus trabalhar na vida de cada um é diferente. Todos nós aqui precisamos de uma vitória. Eu tenho certeza que nosso irmão Thiago precisa de uma vitória, que a nossa irmã Juliana precisa de uma vitória, que a nossa irmã Jaqueline precisa de uma vitória. Eu tenho certeza que cada um de nós precisamos de uma vitória. Mas Deus tem uma forma diferente de trabalhar na vida de cada um. Da mesma forma, aquela mulher se encontrava viúva, e ela tinha apenas um filho único, que era tudo que ela tinha, que a sustentava, que a fazia companhia, e de repente aquele filho morreu. Aquele filho morreu, e o que ela fez foi sepultar o filho. Dessa vez, a outra viúva, ela correu até o profeta, chorando com a mão e pedindo socorro. Essa não, ela apenas chorava e se lamentava. Mas ela teve a sorte, ela teve o privilégio de se deparar com Jesus em meio ao caminho. E Jesus olhou para aquela viúva, e ele já sabia da história dele, porque ele sabe todas as coisas. E ele se compadeceu ali naquela vida, ele se compadeceu daquela mulher, ele disse para ela: não chore. Ele se compadeceu, ele se doeu, ele sentiu. Agora aquela mulher, ela perdeu tudo que ela tinha, que era o filho dela. E o que ele fez? Ele chegou até o esquife, tocou e chamou o jovem. O esquife é o caixão, né, gente? E chamou o jovem se levantou e voltou à vida. E ele restituiu o filho à mãe. Ele deu de volta para ela a vida. Ele deu a vitória para aquela mulher. Deus, ele tem forma diferente de trabalhar. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos, que o nosso eu precisa, que nós temos que clamar, que nós temos que pedir a implorar, que nós temos que ser provados para sermos dignos daquela vitória. Mas tem coisas ali, tem tribulações, tem dificuldades que a gente passa ali chorando sozinho, que a gente passa
pode fazer nada para nos ajudar. E nós choramos com aquela dor. E se nós estamos na presença do Senhor, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu sentar e o seu levantar. E Ele olha para você e se compadece da sua dor. Porque na palavra de Deus diz que Ele deixou o Espírito Santo consolador conosco. E Ele intercede a Deus com gemidos inexprimíveis. Quando você ri, Ele se sente alegre. Quando você chora, você está triste, Ele também fica triste. Então Ele testifica a Deus ali da sua tristeza, Ele testifica a Deus das suas dificuldades. E o que acontece? O Senhor, Ele nos ama com amor incondicional. Tanto que Ele deu o seu Filho único para que morresse ali na cruz, para derramar seu sangue puro pela minha vida, pela sua vida, por nos amar. Porque Ele nos ama de tal maneira que não tem como medir esse amor. E o que Ele faz? Você está ali sofrendo, chorando, mas você não deixa de louvar a Deus. Mas você não deixa de vir na casa do Senhor. E o que Ele faz? Ele vai ali e lhe restitui a sua alegria. Ele vai ali e te dá aquela vitória que você precisa, sem mesmo você pedir, porque Ele conhece a sua necessidade. Foi como Ele fez com a viúva de Naim. Ela não pediu para Jesus ressuscitar o filho dela. Ela estava apenas sofrendo ali, carregando o corpo do seu filho. Mas Jesus, Ele viu aquela mulher. Ela chamou a atenção de Jesus. E Ele foi ali e deu a vitória a ela, restituiu o filho dela a ela. Deu a vitória que ela precisava, deu a alegria de volta para ela. Da mesma forma, Ele pode fazer conosco. Nós temos que chamar a atenção de Deus para nós. E como que nós chamamos a atenção de Deus para nós? Tendo uma vitória, tendo uma fé ali, fazendo as obras, buscando a Deus, orando, fazendo a vontade dEle, intercedendo a um irmão, orando para o irmão. Estamos ali debaixo da vontade do Senhor Jesus. Ele se compadece de nós, nós chamamos a atenção dEle. Nós temos que estar na presença do Senhor. Nós temos que buscá-lo. Nós temos cada dia mais estarmos perto dEle, porque Ele está voltando. E os tempos são difíceis, os dias são maus. Se nós não estivermos na presença do Senhor, nós não vamos andar sofrendo, chorando como aquela viúva. E de repente nós não podemos ter a mesma chance que ela de encontrar Jesus no nosso caminho. Mas graças a Deus que nós estamos aqui, nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados, nós encontramos Jesus. Porque não somos nós que escolhemos Ele, mas sim Ele que escolheu a cada um de nós aqui está. Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você, para que nós estivéssemos aqui nessa noite. E como aquela viúva, a gente se encontrou com Jesus, nós também encontramos com Jesus em meio à nossa jornada, em meio à nossa caminhada. E agora, principalmente, nós temos que estar firmados nele, seguindo a Ele, para que a vitória seja certa em nossa vida. Se nós estivermos em Cristo, nós seremos mais que vencedores da promessa de Deus. E Ele não é homem. E tudo que Ele promete, Ele cumpre no seu tempo determinado. Glórias a Deus. E é isso que eu quero passar para vocês, meus amados. Vamos estar firmes. Vamos estar firmados no Senhor. Que Ele nos dá a vitória. Ele nos garante a bênção. Ele nos garante a vitória. Mas nós precisamos, não, independente do sofrimento que você esteja passando, seja ali alguém tirando o seu filho, a sua vida, a sua tristeza, a sua alegria de viver, o seu trabalho, o seu casamento, seja o que for que você esteja passando, o nosso Deus, Ele é um Deus impossível. Apesar de as pessoas podem não ver, podem não saber o seu sofrimento, mas o seu coração pode estar sangrando, ferido e machucado. Deus, Ele está vendo. Às vezes você chorou ali sozinho no banheiro, pensou que ninguém viu. Deus viu. Ele contemplou todas as suas lágrimas. Ele manda que o mundo vá colher as suas lágrimas. Uma lágrima para Deus é uma frase. Às vezes você está tão triste, tão calejado, tão machucado que você não consegue orar. Apenas sai lágrimas. E aquelas lágrimas são frases. Deus entende o seu sofrimento. E ali Ele te dá a vitória, como Ele fez com a viúva de manhã. Ela chorava. E Ele entendeu aquelas lágrimas, Ele restituiu a ela o seu filho. E nessa noite, o que você precisa ser restituído? Qual é a vitória que você precisa na parte de Deus? Eu te pergunto. O que você quer que Deus faça para você? Pega para Ele, fala do Senhor Jesus.
E não saia daqui sem a sua vitória, porque o Senhor Jesus, Ele está aqui. Fale com Ele. Derrame lágrimas se for preciso. Mas saia vitorioso. Seja vitorioso. Tome posse disso. Tome toda a promessa de Deus na sua vida, porque Ele é Deus na sua vida. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade. Eu falo. Deus seja louvado. Essa ministração ela venha até a nossa vida, né? Encontre conosco essa noite. Aquela mulher ali, viu Efraim, ela teve um encontro com Jesus, né? E ali o milagre veio. A outra viúva, o Eliseu, né? Profeta de Deus, né? Estava lá, de repente o azeite naquela época era muito caro, né? Vamos pôr nos dias de hoje, né? Vamos pôr aí um filé, né? Aleluia. Imagina lá, você não tem nada que comer na sua casa, né? Não tem nada, tem um arroz, um feijão, um óleo. Se você se depara com um homem de Deus, um servo de Deus, hoje, nos dias atuais, e ele fala assim para você, busca lá, pode buscar, né? Pela fé do profeta, que está vendo que ele anda com Deus, busca lá geladeiras, freezer, né? Pode pedir lá, né? E naquele momento lá começa a fluir na sua geladeira lá, o filé. Bom, né, irmão? É muito bom. Mas assim é nossa presença de Deus, como servos, né? Quando um amigo nosso passa uma dificuldade, pode ter certeza, sabe quem ele vai procurar? Você. Quando a coisa está feia mesmo, pastor, eu tenho um amigo meu, ele é pastor. Nós vamos tirar agora. Ele vai na igreja, ele ora. Quando tudo que ele buscou ele não conseguiu, ele vai procurar você. Aleluia. Nós temos o poder de Deus sobre nós. Por isso nós devemos fazer a diferença, não a indiferença. Aleluia. Dá para notar a pessoa, né? Aquele que serve a Deus, aquele que é o cristão ali. Estevão, quando ele estava ali para ser morto, as pessoas com a pedra ali na mão para tacar ele até a morte, a sua feição era feição de um anjo. As pessoas que olhavam assim na feição dele via, que não via o rosto de Estevão, mas sim de um anjo. Aleluia, mesmo na sua morte. Então, muitas das vezes, como foi lá, né? Essa mulher, essas duas viúvas citadas aqui na palavra de Deus, e teve um encontro. E hoje tem um dia de ter esse encontro também, né? Aí fala, mas de novo, você está falando que hoje é meu dia? Sim, todos os dias. Amanhã será um novo dia, você vai ter um novo encontro. Mas por enquanto que o futuro não te pertence, o futuro pertence a Deus. O passado já passou. Viva o presente. Então coloque-se de pé. Vamos estar orando aqui nessa noite e pedindo a vitória. Talvez essa vitória aí, né? Talvez aí já dura anos, né? Meses, semanas, eu não sei. Mas você que está passando aí, né? Alguma coisa tem que acontecer, porque uma vitória, você está numa peleja. Aleluia. Não tem como você falar, gente, é uma vitória sem ter nada por passar. Ninguém fala assim. Um time, ele tem a vitória, tem que jogar com outro time. Um time não entra sozinho no campo e fala assim, uma vitória, tem o jogo. Aleluia. Né? Quando tem uma guerra, não chega lá um país, não chega com uma vitória, nós vencemos. Tem que ter outro país do outro lado. E do outro lado, quem é? O inimigo, né? Que é nos destruir, ver nós caídos, a nossa família na miséria, separados. Aleluia.